Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui da Urbacity Podcast, onde a gente tem o intuito aqui de trazer assuntos relevantes do mercado imobiliário, construção civil, arquitetura e design, expansão e urbanismo, entre outros. Para poder agregar aqui junto comigo, meu parceiro, sócio aqui, host, Renan Monteiro, diretor da Urbacity. Seja bem-vindo, Renan. Um prazer. Também aqui o nosso idealizador e fundador da Urbacity, Silvio Ferreira. Seja bem-vindo. Obrigado, Ana. E hoje, para conversar com a gente aqui num lugar muito especial, nós estamos aí, podemos dizer, interregionais, não ainda internacionais. Estamos aqui diretamente hoje do Rio Grande do Sul, de Pelotas, com um convidado ilustre aqui, que tem feito uma revolução na forma de morar, residir e construir bairros planejados. André Bailer, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, a visita de vocês aqui em Pelotas e espero contribuir aí para o podcast que a gente faça um bate-papo interessante. Maravilha, a gente que agradece também você ter aceitado esse convite, sabendo aí da dinâmica do que a gente vai discorrer aqui um pouco de tudo que está acontecendo aí ao longo da história da empresa. Mas, antes de falar aí a respeito de tudo que está acontecendo agora, a gente sempre começa esse bate-papo aqui, primeiro entendendo quem é André Bailer, contando um pouco da sua história, da jornada, da empresa, e depois a gente vai discorrer aqui sobre os assuntos. Tá bem. Bom, eu tenho 44 anos, sou engenheiro civil de formação, tenho especialização em administração de empresas, mas hoje de engenharia mesmo não tenho mais quase nada, né? A minha responsabilidade na empresa é na parte de comercial e financeira, e a parte de engenharia mesmo já deixei de lado. Estou desde 2015, né, quando a gente começou a estruturar toda a Idealiza Cidades, e viemos aí numa jornada bem interessante, praças novas, pessoas novas e algo agradável aí nos últimos anos. Maravilha. E logo, logo lá na cidade de vocês, né? A gente vai chegar lá, né? Em breve. Você falou aqui desde 2015, então... Um pouquinho da história assim da Idealiza, nós somos 4 sócios, André, Lucas, que é quem cuida da parte de técnica, projetos, o Fabiano, que teve bastante com vocês já lá em São José, cuida da parte de novos negócios, comercial, e o Ricardo, né, que participa mais assim como uma espécie de conselheiro e administrador conosco. O Ricardo e o Fabiano tinham lá em 2015 uma empresa que fazia muita parte de urbanismo, condomínios fechados, e eu e o Lucas éramos sócios numa incorporadora menor e fazíamos verticalizações. Nós dois temos formação técnica em engenharia, então nós éramos uma incorporadora, a gente chama assim de tradicional, né? Comprava o terreno, construía, vendia, aquela coisa toda. E por andanças aí do mundo dos negócios, nós conhecemos o Ricardo e o Fabiano, eles tinham uma área em Pelotas, aqui onde vocês estão nos visitando. Tinha um desejo de não fazer mais um condomínio fechado, porque a área era nobre. Parecia que tinha um potencial maior do que um simples condomínio de alto padrão fechado. E eles começaram a vislumbrar a possibilidade de fazer um bairro planejado. E nos conhecemos, eles explicaram aquilo porque eles queriam também fazer as incorporações, né? Que é uma atividade assim, bem diferente da parte de urbanismo. E para nós também... a parte de urbanismo era muito diferente da parte de verticalização. Então, a gente teve, na época, a gente fez uma parceria para os primeiros 4 empreendimentos do Parque Una. Então, participamos do desenvolvimento do Parque Una, da aprovação. Depois, lançamos os primeiros empreendimentos aqui, né, os primeiros 4. E a sociedade entrosou e a gente deixou de trabalhar com empresas independentes. E daí, de fato, montou a Idealiza Cidades. E aí, viemos desenvolvendo aí o Parque Una aqui em Pelotas, em Uberlândia, desde 2022 e desde o final do ano lá com os lotes unifamiliares em São José dos Campos. Resumidamente é isso. No Parque Una os primeiros 4 aqui no Parque Una de Pelotas. Legal. Né? Nessa área. Aí a gente deixou de fazer essa parceria, que era quase que uma joint venture das nossas empresas, né? E aí de fato montou as cidades e a empresa virou esse terremoto de de transformações aí. De inovação. Vamos tentar ilustrar, né, para quem não conhece ainda a Idealiza Cidades e o Parque Una, né? Tem os conceitos primários ali, né, de trazer ali toda essa integralidade ali com relação a viver, trabalhar,
se divertir, né? Fazer tudo com walkability ali, poder ser caminhando, né? E ter toda essa integralidade do bairro. Tem o que a gente conseguiu unir, assim, até antes um pouquinho da tua pergunta. Nós conseguimos, e são poucas empresas que eu conheço assim, que tem essas duas atuações. Nós tínhamos uma empresa que só fazia parte de urbanismo e nós tínhamos uma empresa que só fazia parte de verticalização. Geralmente quem faz uma coisa não faz outra, né? Ou quem faz a outra não faz... E a gente conseguiu essa complementaridade que fez com que o bairro se desenvolva de uma maneira assim, sadia, orgânica, com constante valorização. Tu não tem sobreoferta, tu não tem descontos, tu não tem feirões, porque a gente participa. Pô, eu tenho que o lote valorizar, o meu apartamento tem que valorizar, a minha sala tem que valorizar, então isso caminha de maneira conjunta, né? E aí, quando tu vem para a parte que vocês estão convivendo aqui em Pelotas desde ontem, a gente tem um slogan assim, que a pessoa mora, trabalha e convive, né? Então tem pessoas que só moram, né, e trabalham fora do Parque Urna, tem pessoas que só trabalham e moram fora do Parque Urna, tem pessoas que moram e trabalham, e tem pessoas que só vêm de fora para conviver. Então é o morar, trabalhar e conviver. Esse seria um slogan assim, que a gente gosta e usa bastante comercialmente. E vocês estão vendo aqui que a gente conseguiu sair lá daquela questão assim, teórica dos livros e trouxe para a prática, né? Vou resumir aqui alguns conceitos para quem não conhece. Então a gente tem aqui em Pelotas já 12 empreendimentos prontos, a parte do bairro toda urbanizada pronta, 12 empreendimentos, 6 em obra, tem lá 500 salas comerciais com mais de 1.000 profissionais já trabalhando aqui, um pouco mais de 1.000 apartamentos entregues com 2.000 pessoas morando aqui, e as pessoas na prática não precisam tirar o seu carro, né, para sair do Parque Urna. Nós temos hoje no térreo toda uma gama de serviços e comércios que atende às necessidades básicas das pessoas, né? E isso agrega muito valor. Vou dar um exemplo. A gente tem mini mercado 24 horas dentro do bairro e as pessoas vão caminhando de qualquer parte do bairro para ele. Se tu quiseres ir num barbeiro, tem a La Máfia, que é uma rede do Rio Grande do Sul que tem uma unidade aqui. Salão de beleza para as mulheres tem 2, tem roupa feminina tem, papelaria tem, academia, pet shop tem, academia tem. Faltava uma farmácia que está se instalando agora, ainda no mês de março. Então, assim, tu tem um ganho de tempo absurdo, né? Tu não tem nenhum tipo de congestionamento, perda de tempo em deslocamento. E ao mesmo tempo tu tem isso com muita qualidade. Segurança, o mobiliário urbano bem conservado, o paisagismo super bem acabado. E isso vai agregando assim, esse bem-estar que as pessoas, quando estão aqui, às vezes sentem e não sabem bem o porquê, né? Então, acho que esse assim isso daí é uma fusão, vamos dizer assim, que perfeita, né? A parte do desenvolvimento urbanístico junto com o empreendedor que vai fazer a verticalização, você uniu tudo isso em uma empresa só. Porque se tu não traz isso junto, tu pode desequilibrar. Exatamente. Que é o você que trabalha geralmente com a demanda na ponta do laço para poder não ter um desequilíbrio. E garantir harmonia, né? E a gente consegue, acho que essa é uma das características interessantes assim, da Idealiza, tanto aqui em Pelotas, como já em Uberlândia e será lá em São José, que a gente consegue lançar o produto muito próximo da demanda do mercado, né? Se tu fores ter uma incorporadora tradicional, que a gente já teve, daqui a pouco o mercado dizia assim, olha, tá precisando 1 e 2D. Aí tu, tá precisando 1 e 2D. Aí tu saía atrás do quê? Do terreno, da localização. Aí tu comprava 1, comprava 2, regularizava a área. Prazo de aprovação. Aí vai desenvolver, e daí como tu vai aprovar, o bairro é diferente. Aí a demanda já é outra. Aí quando fica tudo aquilo pronto, sei lá, 2 anos depois, o cara, agora não tem mais 1 e 2 auditórios, isso aí tá sobreofertado. Né? Precisa de 3 agora. Precisa de 3. Já ganhei tá cheio, então parece que tu tá sempre correndo atrás do rabo. A gente não, né? Por exemplo, pesquisa de mercado, hoje, a gente não faz. A pesquisa de mercado que a gente tem é o nosso showroom, são os nossos corretores, os nossos parceiros. A gente vem sempre no mesmo lugar. Então, assim, a gente sabe exatamente o que o mercado no Parque Urna, que fica quase como uma bolha, né? Assim, o Parque Urna tem o seu mercado específico.
Não importa muitas vezes nem o que está se lançando no entorno, na cidade, mas sim o que a gente tem de oferta e demanda dentro do bairro. E daí quando a gente está sentindo que eu estou precisando de 1 e 2D, vocês estavam perguntando ali antes de a gente começar, em 6 meses a gente consegue, por exemplo, na cidade de Pelotas e em Uberlândia também, brifa, desenvolve o projeto, aprova, faz o registro e lança. Então isso tu está muito próximo do que o mercado está pedindo, faz uma diferença enorme. Elimina aquele gap de tempo, né? Você colocou o gap de 2 anos, eu achei um valor ainda aí bem... Sim, conservador quase. Pega outras praças, pode demorar mais. Demora mais, E isso faz com que a gente consiga ir distribuindo os produtos. Então, assim, vamos pegar a Uberlândia como exemplo. Uberlândia, a gente lançou o primeiro... O parque está tudo pronto, né? Toda a fase 1 está toda pronta. Então, assim, playground, pistas de corrida, as ruas, parte hidráulica, elétrica, paisagismo, tá tudo 100% e a cidade já está usando isso. É aberto, né? E a gente começou a lançar os empreendimentos. Então, a gente lançou lá 1 e 2 dormitórios. Vendemos super bem. Lançamos salas comerciais. Vendemos super bem? Não, foi um case. Né? O velho história que nós vendemos em 41 segundos. Né? Os 150 apartamentos do Coa. Agora você vai ter ganhou, que abrir um depois espaço. Eu conto a historinha. Depois eu conto vai ter que contar essa história. A gente ganhou Master Imobiliário com Coa. Foi um prédio assim, super de destaque. Então, lançamos assim. Depois lançamos salas comerciais. No momento que a gente estava lançando salas comerciais convencionais, vendeu também super rápido. Muitos clientes queriam juntar 6, 8, 10 salas para fazer um andar. Só que não fica assim. Se tu juntar 10 salas, é diferente do preparar um projeto para laje corporativa. Sim, laje. Aí nós pegamos e desenvolvemos um projeto e vendemos um de laje corporativa em 40 dias. Nem foi ao mercado. Os próprios investidores compraram 18 lajes de 560 metros. Vendeu tudo. Aí nós lançamos o Baru, 1 e 2 dormitórios, porque o primeiro tinha vendido e o mercado estava pedindo. Lança comercial de novo. Aí nós lançamos um alto padrão. 1 por andar, 247 privativo. Lançamos em outubro do ano passado. 22 apartamentos, super legal, assim, elevador codificado, elevador social de serviço privativo, piscina na sacada, um apartamento legal, vista para o parque. Começamos a vender no sábado. Terça-feira assinamos a última unidade. Agora a gente está lançando novamente na dia 8 de abril, de 1 e 2 dormitórios em Uberlândia. Então, tu consegue ter uma gama. Então, eu vou ter lá pessoal que vai alugar para Airbnb, para uma locação temporária, e eu vou ter lá uma pessoa de alto padrão. Eu tenho um cara que está alocando apartamento de 40 metros quadrados, e eu tenho a moradia de 250 privativos. Né? E tenho a empresa que está se estabelecendo no empreendimento de lajes corporativas, e tem o profissional liberal que está lá na sua sala de 30, 40 metros. Essa gama, esse mix, faz com que a gente tenha uma possibilidade maior de ter um comércio e um serviço no térreo bem estruturado, que precisa de demanda variada. Né? E aí a gente vai colocando o mix de produto no térreo conforme o bairro precisa. A gente não vende nada do térreo, nunca vendemos uma sala térrea. Administram 100% dos comércios. Tanto em Pelotas como em Uberlândia, quanto lá em São José, a gente não vende o térreo, nem tanto como um negócio imobiliário, mas muito mais como um controle de oferta. Uma gestão estratégica. Porque senão daqui a pouco tu pega aqui em Pelotas, a gente tem próximo de 30 operações. Daqui a pouco eu tenho 3 farmácias e não tenho uma padaria. Né? Aí, além de eu não estar cobrindo uma necessidade do bairro com a padaria, um dos 3 ou 2 vão se dar mal, que também não vai ter demanda para todos. Então a gente vai jogando, né? A gente vai escolhendo a pessoa que vai se instalar, ver se tem experiência. Eu ia perguntar justamente isso, porque vocês controlam o ecossistema todo urbanístico. É fundamental para o desenvolvimento de médio prazo do bairro tu ter operações consolidadas e de qualidade. A escolha dos serviços também passa pelo crivo. Passa por nós. Da Idealiza Cidades. Passa pelo Você faz Você não faz um estudo de mercado, você é o estudo de mercado. Que você tem na sua mão tudo que as famílias compraram, o perfil que é um jovem, ou é uma pessoa mais idosa, e o que demanda de serviço. E as pessoas se concentram no mesmo espaço. Não é pequeno, aqui, por exemplo, tem 27 hectares, Uberlândia tem 31, lá em São José tem um pouco mais, 50 e poucos. Mas as pessoas estão tudo junto. Tu tá sentindo o que está acontecendo. E as próprios
moradores, usuários do bairro, muitas vezes tem um Indicam, conhecido, né? Que tem lá a vai farmácia. Por indicar. exemplo, a farmácia está aqui, o Quer pessoal trazer já o cara mora pra cá. aqui. Entendeu? A loja agora abriu uma loja de roupa feminina que está se dando super bem. A pessoa mora aqui no bairro. Já tem outras lojas e abriu uma aqui. Sim. Então isso vai fazendo com que a coisa caminhe assim, de uma maneira adequada, sempre buscando um bom serviço de qualidade. É isso que faz com que o bairro se valorize. Né? Muito bom. Nesse caso, é um exemplo bem sucedido de uma parceria público-privada. Porque assim, o bairro é mantido, eu digo, a limpeza, manutenção do mobiliário urbano, Segurança. paisagismo, segurança, tudo isso é mantido pela associação de moradores. Então, todos os compradores de apartamentos, salas, lajes, eles anuem automaticamente na compra a ser sócios da associação. Associação do bairro. E aí, putz, mas vai aumentar o condomínio? Quanto que é isso, né? Hoje, a taxa é de R$ 1,25 por metro quadrado de área privativa. Então, um apartamento de 100 metros paga R$ 125 reais somente para ter tudo isso que o que vocês estão vendo o aqui. parque dele. Então, assim, vocês viram ontem, vocês estavam lá na nossa confraternização, a gente tinha um pessoal de Uberlândia, vocês jantaram lá conosco, as pessoas saíram caminhando num parque público aberto depois da meia-noite. E uma sensação de segurança. Tu sabe que eu brinco... Todo mundo com o celular na mão, conversando. Sabe que tem um negócio... Sim, tinha umas meninas ali, umas corretoras que estavam conversando sentado num banquinho da praça à meia-noite e 30. Né? Porque a questão da segurança, eu vejo alguns passos assim. No início, tu fica assim, né? Em qualquer local, tu fica... Será que isso aqui é seguro? Depois tu vai te acostumando com o Parque Una, tu pensa assim... Tu caminha e pensa, que legal, é seguro. Que deve ser a fase que vocês estão. Eu, como venho muito mais seguido há mais tempo, eu estou na terceira fase, que é a melhor de todas, que simplesmente tu caminha. Você não entendi. Entendeu? E isso está muito ligado a todo o monitoramento eletrônico. Né? Aqui em Pelotas são mais de 60 câmeras. Deixa eu até fazer uma consideração aí. Sim. Vocês foram lá na sala de comando, né? Nós tivemos acessos exclusivos aos bastidores do... Vou chamar aqui carinhosamente, como a gente tem o CSI lá, o CSI. CSI de São José. São José dos Campos, a gente tem lá um monitoramento de inteligência artificial e integração das câmeras e etc. E a gente viu que vocês têm isso de maneira... privada, dentro do bairro. E aquelas câmeras ali estão todas interligadas nos monitores do poder público de segurança. Isso que eu ia falar, porque aqui entra um ponto muito interessante. E é uma dúvida que os clientes de São José já têm nos questionado, né? Mas vai ser seguro porque tem todos esses diferenciais, etc. Como você falou, você já está no estágio que você simplesmente caminha aqui. Eu acho que já estou quase nisso daí também. 2 dias, né? Hoje já fui fazer caminhada logo cedo, a gente almoçou por aqui. Enfim, a gente tem o projeto, ele transmite essa segurança. Porque as pessoas todas estão seguras ali. Então você não vê ninguém... E tu tem, eu chamaria assim de vamos dizer assim, 4 pontos fortes, né? Tu tem uma parceria com o poder público. Então, assim, aqui a polícia militar de vocês, aqui a gente chama de Brigada Militar, no Rio Grande do Sul. Ela circula aqui. Né? As câmeras que estão ali na central lá de segurança estão interligadas com a Brigada Militar. Tem esse ponto. A gente tem a segurança privada, né? Que são os rondas, né? Que estão cuidando e tal. Tem a viatura. Isso tudo custeado por aquele R$ 1,25. Para te ver o que dá para fazer com R$ 1,25. Quando se é eficiente, se faz. E já é superavitário. Então, assim, já tem poder de investimento. Né? Esse é o segundo ponto. Tem o terceiro ponto, que é o monitoramento eletrônico. Certo. Né? Então, polícia pública, segurança privada, monitoramento. E o ponto que eu acho o mais importante de todos, que são as famosas fachadas ativas. Né? Se o pessoal que não conhece pode olhar o nosso site, olhar material que é farto falando disso, a gente tem todos os térreos, ou quase todos os térreos, com operações no térreo, comerciais ou de serviços. Todas elas são... Vidros translúcidos, né? Translúcidos, tem visibilidade total. Iluminado. Né? E aí vocês pensam assim, né? Ali dentro da Idealiza, no nosso escritório, geralmente tem caminhando ali no showroom 6, 7 pessoas dentro do showroom. E aquilo está tudo translúcido, com vidro.
E do lado de fora tem 5, 6, 7 pessoas. Aí tu pensa assim, vamos dizer que tenha 5 meninas conversando do lado de fora. E estamos nós 4 do lado de dentro, conversando. Quem é que vai assaltar alguém que está ali fora? Com 4 pessoas enxergando do lado de dentro. Eu estou dizendo só de um ponto de visão, né? Porque tem um outro comércio, o outro na frente, tem pontos que tu tem de 4 locais vendo isso. E quem é que vai nos assaltar dentro se tem 4 pessoas nos enxergando de um lado, 3 do outro? Então, assim, as fachadas ativas trazem uma complementaridade de segurança absurda, né? Então, esses 4 pontos fazem com que a gente tenha, no Parque Una, por exemplo, de Pelotas, que está operando desde 2017, nunca teve um roubo de celular, nunca teve um vidro quebrado de um carro, 0, nunca teve. Claro que a gente explora isso. Quem deveria saber de todo esse sistema de segurança fica sabendo. Então, assim, o cara, em vez de roubar o teu celular aqui na frente da Casa Una, ele vai roubar num outro ponto escuro, com muro, com grade, que fica aquela questão assim, né? Tu pega um muro de 3 metros de altura, parece que a pessoa está segura dentro. Mas se alguém pular ali, acabou, né? E o mesmo lá de fora. É porque o muro serve para quem muro está dentro. esconderijo, né? Como esconderijo. Então, eu acho que esse é um ponto assim relevante. Tu pega lá uma grande variedade de comércio e serviço no térreo, tu pega uma variedade de públicos que tu vende produtos comerciais e residenciais distintos, e aí tu coloca isso tudo com segurança, e aí tu bota manutenção, o pessoal vem fazer exercício, vem passear. A gente vem percebe, passear. muito limpo, muito bem cuidado, paisagismo, jardinagem. E não é algo que assim, tá recém-pronto, né? Isso tem mais de 7 anos. Então, assim, será assim? Não é deteriorado. O paisagismo é impecável, né? Até para olhar, assim, você caminhando, transmite uma sensação tu sabe de que conforto na parte externa. São vários pontos, né? Que vão somando. A gente brinca assim, tu pega lá um balde de moedinhas de ouro, cada ponto que tu vai caminhando, tu vai botando uma moedinha, né? E aquilo vai enchendo e vai te dando essa satisfação, esse bem-estar. E tem alguns pontos interessantes que também estavam na teoria e vieram na prática. Por exemplo, tem lá a teoria das vidraças quebradas, que nada mais é do que qualquer coisa que seja deteriorada, tu tem que arrumar muito rápido. Senão ela atrai mais. Então a gente tem uma equipezinha de manutenção que lá, 7 anos atrás, trabalhava muito mais. Eu via o Parque Una nos primeiros finais de semana, a gente tinha que na segunda-feira botar uma equipe de limpeza. Porque tinha garrafa, bituca de cigarro, papel, saco plástico, sujava, né? Então o pessoal limpava. E a gente reforça com campanha, com Instagram. Tem os heróis do Una, que são fantasiados. É uma equipe, né? É uma Explica equipe como é que funciona. Lá em Uberlândia também tem, né? Que faz algo assim bem diferente do convencional. Eles convencem as pessoas por brincadeiras, né? E por ações de teatro, que não devem atirar o papel no chão, que devem conservar o espaço. E hoje, nós não temos mais nenhuma pessoa da equipe de limpeza do parque. Não precisa. Porque as pessoas se educaram que o local do lixo é no lixo. Que o carro tem que estacionar fora da área de segurança. Existiam multas morais na época, num papel desse tamanho. Pô, se tu vinha com a tua família, aí tu botava... Pra passar vergonha, não pagava não pagava R$1, não tinha uma agressão, não tinha uma, assim... Um confronto. Nenhum confronto. Tu chegava no teu carro, botou em cima da faixa de segurança. Tinha uma multa moral desse tamanho. Num cara todo fantasiado. Né? Eu tenho filhos de 10 anos. Se eu faço isso aí, eles vão. Vai te zoar. Meu pai tá fazendo. E hoje não tem mais a multa moral também. Porque, de fato, as coisas funcionam. Né? As coisas funcionam. Então, é um outro ponto isso é interessante. importante. Eu observei, nós rodamos aí alguns empreendimentos que a parte interna de cada empreendimento, você não tem aquela área de lazer interna. Então vocês trabalharam para poder fazer o quê? Que essa praça, que o Parque Una, seja uma extensão da casa. Então não tem mais aqueles condomínios que tem piscina, academia, tudo dentro de um condomínio. Então vira ali uma sociedade. A gente faz com que as pessoas se apropriem do parque, do bairro, que é delas, né? Então assim, a gente... Pelotas não existia apartamentos antes do Parque Una, eu acho que menores de 50 metros. 50 metros era o menor apartamento para estudante perto da faculdade. 7 anos atrás. Isso, 7, 8 anos atrás. Quando a gente começou a desenvolver aqui,
Nós lançamos apartamento de 35 metros, por exemplo. Depois 33, tem até de 27. Né? Porque o que acontece? Tu pode morar num apartamento no centro de 80 metros quadrados e te sentir enclausurado. Né? Daqui a pouco ele não está pensado a posição solar com os prédios da vizinhança, porque nem tem como pensar. Aqui a gente não tem privacidade. Não tem privacidade sol, e tal, e tu fica numa coisa isolada. Aqui tu pode estar morando num apartamento de 27 metros, só que a extensão da tua casa é um parque. É um parque. E no parque tem anfiteatro ao céu aberto. É um quintal de luxo. Tem quadra, tem pista de corrida, tem os cafés. Tem a segurança. Né? Tem as ações, por exemplo, a gente tem aqui o Na Música. O Na Música é mantido pela Associação dos Moradores. A cada 45 dias tem um show de música clássica, alguma coisa que não faça assim uma poluição sonora absurda, lá no anfiteatro. Todo mundo vai para lá no final do dia. Curte o pôr do sol, o pessoal vende alguma coisa ali, curte uma música, por exemplo. A gente tem aqui eventos de corrida, né? Sunset, dos 10 km do Parque Una. Aí junta uma galera e vem aqui usufruir do parque. E isso vai criando assim um crescimento orgânico e sadio de todos. E o grande resumo de tudo isso é a valorização constante do imóvel. Exatamente. Que quem está entrando antes... E a entrega real de um bairro planejado. E assim, o parque virou aqui em Pelotas e a gente trouxe esses 28 corretores de Uberlândia. Agora, a cada 6 meses, a gente traz uma grande equipe, né? De uma cidade para vir conhecer e conviver, porque vocês vão ter esse exemplo. É muito mais fácil sentar na frente de um cliente depois que vocês estiveram aqui. Tu fica com muito mais propriedade e autoridade. Né? E as pessoas saem encantadas porque tudo aquilo que tu conta, de fato, está acontecendo ali. Né? E aí isso vai tendo uma valorização. Então, assim, quem entra no lançamento está sempre tendo um ganho com quem entra no fim. E está tudo certo. Esse é o segredo. Né? Como a gente tem o controle da oferta, a gente consegue controlar o preço. Né? Porque, assim, se eu tenho uma concorrência interna, daqui a pouco eu vou ter lançamento sendo vendido mais caro do que imóvel pronto. E esse é o grande tiro no pé de qualquer desenvolvimento imobiliário. Né? Então, esse controle da oferta, tendo esses eventos sociais, isso tudo é difícil até de sintonizar assim, o que é mais ou menos importante, mas é um grande conjunto de fatores diversos que faz com que a coisa ande bem para frente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como todo empreendedor, e muitas vezes as coisas vão acontecendo, né? E nos últimos 2 dias nós estamos absorvendo de fato o que é o Parque Una, né? O bairro, essa qualidade de vida e essa sensação de bem-estar e qualidade de vida. Eu imagino que isso no início já era um conceito de vocês, mas vocês imaginavam há 10 anos atrás que isso daria tão certo ou foi acontecendo? Para chegar no nível que está hoje. As coisas vão acontecendo, né? Claro que existia lá um planejamento, uma ideia. Eu me lembro, por exemplo, Fabiano, aqui onde a gente está, esse prédio aqui, são 2.100 metros quadrados mais ou menos, chama-se Una Makers. Aqui só tem empresa de tecnologia e inovação. Isso aqui não tinha no início, desenvolvimento. Fabiano leu um livro lá, se eu não me engano, é Mentes Criativas, algo assim, que falava que o desenvolvimento sadio de um bairro tinha que trazer mentes criativas. Né? Então a gente fez esse investimento, isso aqui é um investimento nosso, a gente não colocou à venda, nunca teve nada para alocar aqui, está sempre 100% locado, e vem essa galera que trabalha aqui, agência, desenvolvedor de app, de site, uma galera mais antenada, estão trabalhando aqui, muitos já moram aqui, então assim, algo que nasceu no decorrer do caminho, né? Os heróis do Una nasceram de uma dor. Nós temos que educar a população. Né? Então, os estacionamentos rotativos que vão sendo desenvolvidos no entorno do bairro também não estavam bem. A gente sabia da necessidade, mas não sabia quanto, como que ia funcionar. Então, muitas coisas vão se ajustando. Né? E o próprio conceito de o que desenvolver é o passo a passo. Claro que conforme o Parque Una vai indo para outras cidades, ele vai se aprimorando. Então, coisas que não deram tão certo aqui, no seguinte já não tem. E assim por diante. Tem um livrinho aqui que eu vou Esse livrinho aqui explica muito, por exemplo. Sabe como é que nasceu esse aqui? Os 100 motivos. E é um material consistente, né? Tanto que tá todo mundo querendo. Porque esse, ele inclusive, é o nosso, né? Esse é o de vocês. Esse aqui é 100 motivos para morar, trabalhar e conviver no Una.
sabe como é que nasceu essa questão? A gente está lançando um empreendimento comercial aqui e eu estava com uma angústia que eu não estava conseguindo ter uma narrativa forte para o empreendimento. Bom, empreendimento na melhor esquina do bairro. Último terreno de frente para a rua de trânsito acalmado. O hub corporativo é o hub da cidade. Tem mais de 1.000 profissionais, drenou para cá, todos os bons profissionais estão por aqui. Está dentro do Parque Una, que é um bairro premiado, desenvolvido, o preço do metro quadrado mais valorizado da cidade. E aí dentro do Parque Una tem a segurança, tem o comércio, tem o estacionamento, a qualquer momento... E aí eu ligo para o Fabiano e digo, Fabiano, estou com dúvida que eu não estou conseguindo achar uma narrativa, eu estou com medo de daqui a pouco a gente abre demais, o mercado não foca em nada e fica um discurso vazio do lançamento. E vocês presenciaram, a gente faz um lançamento assim bem consistente. Né? E aí passou um dia, ele me ligou no outro, André, te mandei aí um linkzinho, ele tinha visto uma propaganda do Bradesco, mas olha, Bradesco ou Santander, acho que Bradesco, de uns 20 anos atrás ou 15. E ela falava dos 100 motivos para te estar no Bradesco na época. Agência, não sei o quê. E ele disse assim, André, vamos focar nos 100 motivos, que é muito mais abrangente. Tu fica meio como uma autoridade palpável. Então daí tu pega aqui, ó, um bairro para ser vivido agora, diferenciais, entregas fiéis aos projetos arquitetônicos. Se vocês verem a nossa maquete ali, é idêntica ao parque. Nem sempre é assim. Outro fator, fachada ativa no térreo ajuda a dar vida e segurança no bairro. Aí tu vai para outra, eficiência no dia a dia, tudo a poucos passos de caminhada, que é o que vocês estão vivendo aqui. É um outro motivo para trazer o seu negócio e viver aqui. Motivo 30. Integração com força e segurança pública, facilitando ações preventivas e aumentando a sensação de proteção. Valoração imobiliária comprovadamente acima do mercado. Isso é interessante. Ecossistema que estimula o network entre diversas especialidades. Tu vê que todos são pontos consistentes. Então, a nossa campanha está toda baseada nisto aqui. Isso aqui não estava previsto lá atrás. Se eu perguntasse quantos motivos nós íamos ter lá no início, se acertasse 20% seria muito. Sim. Então é um desafio assim a gente está constantemente ajustando, né, as velas ao vento, claro, sempre cuidando para que não fuja do conceito inicial. Né? André, já que você tocou nesse assunto aqui, né, aproveitar que a gente teve essa incursão aqui, mais uma vez, obrigado por ter nos recebido aqui e ontem ter proporcionado tantas experiências, porque o que a gente viveu lá na jornada com o lançamento, tá, da primeira etapa de São José foi, entre aspas, uma dificuldade de materializar esse conceito. Sim. Então, tudo que você está explanando aqui junto com a gente aqui, a gente está vivenciando hoje, fica muito mais palpável, né? Então, assim, até tudo que você disse aqui serve de material para poder comprovar, né? Ajudar as pessoas a entenderem, obviamente que a gente está captando os materiais, tudo para que elas entendam na prática o que tem acontecido. E aí um resumo aqui é que são 10 anos aqui então de Una Pelotas, que é o primeiro empreendimento Parque Una. 10 anos do início do projeto do desenvolvimento que, comercial. Inclusive essa data foi quando? Ontem. Foi ontem. Ontem tem uma placa inaugural quando a gente lançou a ideia, o conceito, mas foi começar mesmo em finalzinho de 16, então tem 8 anos. 2, 3 mas desde 10 anos e amanhã tem um lançamento que a gente vai estar aqui também, vivenciando essa experiência de mais um lançamento com vocês. E é o 20º lançamento, certo? Então em 10 anos aqui né? Lançamos chegando... em 7 anos. 7 anos. Porque o primeiro lançamento foi finalzinho de 16. 16. Tá. 17, 18, 19, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 8 anos, tá certo. Então, aqui já se consolidou. Né? Porque uma das coisas que a gente até ouviu, será que é uma especulação? Será que esse conceito funciona? Já funcionou, você já tem N Essa prêmios, chave já foi virada, sim. Já foi. Que no nosso caso lá Sim. Ninguém lá ainda é muito recente. Lá ainda é tudo mato. Né? Literalmente, agora que daqui a pouco a gente vai falar das etapas que a gente está vivendo lá. Mas a gente teve, né, aí junto do Silvio e do Renan, esse ímpeto de olhar para esse projeto quando estava chegando na cidade. Aí eu vou até te abrir uma curiosidade. O Silvio me ligou em março de 24 e falou, cara, eu preciso do telefone desses guri aqui, ó.
E eu tava num evento junto com outros incorporadores, Sim. loteadores e tal. Em 20 minutos eu consegui o telefone do Fabiano. E aí olha só, desde abril que a gente tá, né, Sim. se aproximando, tentando Completar um entender ano aí, agora. Sim. né, quando que viria, como é que estaria esse processo todo para estar acontecendo aí. E aí a gente teve a iniciativa aí, através aí da visão dos diretores da Urbacity, da gente ir para Uberlândia em outubro. Sim. Nós nos Quando- encontramos lá, eu acho, não? Não. Não? Não, Bernardo. A não. gente O Cristiano chegou tá lá. Foi Ah, ele o que Cristiano, recebeu O lá. Cristiano tá. nos recebeu lá dia 15 de outubro. E dia 17 o Marcos estava indo para São José dos Campos para Sim, começar sim, lá a fazer o relacionamento. Sim. Então a gente, né, teve esse pioneirismo, né, de ser a primeira imobiliária de São José dos Campos, de estar indo até lá para Sim. entender. E Uberlândia ainda está muito recente, Sim, né? Uberlândia existe o parque, mas não existe o bairro, vamos Em dizer três assim. construções. né? Tava em 3 em obras, aí tem Sim, aquele Mas case que a já gente até deu para falou ter uma noção. do que é Sim, o conceito, pelo menos ali, dos espaços, quando você olha para a maquete, assim como Sim. aqui tem, e ela vai se concretizando ao longo do tempo, que é o que aconteceu aqui, né? Sim. Tem a Casa Una, que é o símbolo Sim, do, sim, sim. do A empreendimento, própria, né? a própria Casa Una, ela Quase que o coração, vamos dizer. ela transmite pro profissional da área imobiliária o que é o projeto. Então, quando nós voltamos para São José depois de Uberlândia, nós já estávamos mais preparados em relação Sim. a essa questão do conceito. E como eu comentei com o André aqui na hora que ele chegou, nós visitamos Uberlândia, conhecemos o conceito, estudamos muito sobre isso, inclusive eu estou lendo o livro que vocês deram no lançamento, né? Sim. E fizemos o lançamento lá, vendemos os lotes, mas quando você vem para Pelotas, uma coisa é entender o conceito. Sim. Quando você vem para cá, você absorve. É, Você vê realizado, você né? vive. É diferente. Óbvio que a gente teve que entender, tanto que nós E tem uma performamos bem na relação venda, mas- sempre que vocês têm que fazer, como estão visitando outras praças, por exemplo, Pelotas tem, vamos dizer, 30% da população de Uberlândia e São José, que elas mais ou menos se equivalem, e tem uma renda per capita de mais ou menos a metade. Então, o que vocês estão vendo aqui em potencial econômico, geralmente em Uberlândia foi 5 vezes maior que aqui. Né? São Tanto José que vai ser ainda maior. tanto que então assim, é muito legal, aconteceu aqui, tudo se deve aqui, mas as outras praças serão, então quando tu diz 20 empreendimentos em 8 anos, em Uberlândia a gente lançou o primeiro em julho de 23. Nós estamos lançando dia 8 de abril lá o 9º. Nossa. Então em Menos da metade do tempo. Menos 2 anos. não, nem 2 Nem anos 2 ainda, anos, né? Em quase. Em julho vai 20 fazer 2 meses nós estamos lançando o 9º empreendimento lá em Uberlândia. É uma escalada bem E lá acelerada. os empreendimentos são o A dobro velocidade é do outra. volume daqui, É. porque tem um potencial no terreno Teve um mais. fator curioso, até que aquela hora você falou, depois eu vou entrar nesse, eu falei, vai ter que contar Sim. essa história Sim, aí, que sim. como é que as pessoas vão entender que houve uma venda, ou melhor, liquidou um empreendimento em 1 segundo. 41 segundos. Conta esse case aí Bom, pra a gente, esse foi o primeiro lançamento residencial em Uberlândia, chama-se Coa. Nós já estávamos construindo o bairro, já existia Casa Una, nós tínhamos vendido lotes, Uhum. como vocês já venderam lotes lá em São José. Né? O projeto era de 150 apartamentos, acho que próximo de 120 milhões de VGV. E a gente estava com uma dúvida muito grande como fazer com que absorvessem assim, o que era o Parque Una. Então, desenvolvemos diversos vídeos, materiais, e chegou um dia e disse, por que a gente não traz, sei lá, 150 corretores para cá? Aí nós fomos para passar um dia Pra cá, Pelotas. em Pelotas. Viver essa experiência. Aí nós fretamos um Boeing na época. Adesivamos com o Idealiza, os caras sabem que o Boeing era da Idealiza, faz uau. todo um... Mas alugamos, Sideral, uma empresa que aluga para time de futebol, seleção, a gente alugou lá um Boeing, 148 pessoas, levantou 6 da manhã lá de Uberlândia, pousou aqui em Pelotas, passaram o dia aqui conosco, voltaram no final do dia. No dia seguinte, claro, a gente já vinha abastecendo eles com informações há uns 20 dias antes da viagem, então eles estavam captando clientes. A área é uma área super desejada na cidade, ficou parada há muito tempo, é na frente do principal shopping, é na área de desenvolvimento no eixo da cidade, todo mundo quer morar na zona sul, de alta renda, é lá a área. Então, assim, tinha um desejo na área, a gente contou uma história legal, eles vieram para cá no dia seguinte, eles vieram para cá numa terça-feira. Eles voltaram, eu nem consegui voltar no avião, tive que pegar um avião de normal. Chegamos lá, quarta de noite, nós temos a convenção de vendas.
E a gente vinha explicando para eles que a gente implementava o modelo de Pix, que vocês já presenciaram lá. E lá tinham 2 Pix. Para a gente ter um comprometimento e um foco das imobiliárias, a gente pegou um Pix das imobiliárias, né, que elas tiveram que nos pagar anteriormente para entrar no processo. Na época eram R$50 mil por imobiliária e eles recebiam esse recurso de volta para venda de apenas 5 unidades. Né? E mais um bônus sobre isso. Então a gente devolvia os 50 e pagava mais um bônus, que eu não me lembro quanto que era, mas era um valor legal. Voltamos e, se eu não me engano, tinham 21 imobiliárias credenciadas para o processo. Foi o processo comercial mais showbiz assim, que a gente participou. A gente montou um palco na frente da Casa Una, tinham 800 corretores de pé. Parecia um show de rock, assim, porque a galera ansiosa criou um clima, assim. Depois do voo, né? No outro dia. Então, assim, eles passaram um dia aqui, chegaram lá de noite, no outro dia de tardezinha, montamos a estrutura toda. Já tinha a nossa equipe agora lá. Tem que pagar a passagem. Faz o Pix aí pra poder vender. E, na verdade, os 50 mil do Pix dava... Ah, tá aqui, ó, agora tu lembrou bem uma história. Os 50 mil do Pix dava direito a 5 passagens. Uma coisa assim, entendeu? Aí o cara botou os corretores principais dele no avião, aí chegaram, passaram o dia, voltamos... O pessoal chegou e a velocidade do Pix no processo dava preferência para os primeiros que fizessem o Pix escolherem a sua unidade no dia que a gente fosse fazer o evento. Né? E o mercado imobiliário lá é bem desenvolvido, assim, tem boas empresas fortes. Os caras chegaram a botar equipamento de câmera para transmitir ao vivo a convenção que eu e o Fabiano estávamos fazendo, onde num telão enorme lá nós íamos abrir a chave Pix. Para os corretores não ficarem ali, tem que mandar uma foto para o cliente fazer o Pix, aquela coisa toda. Os caras abriram conta acho que no Nubank, que parece que o Pix aí é mais rápido. Nós nem estávamos acreditando muito, sim. Nós vimos os caras falando, isso não existe. A gente tem sucessos assim, super consolidados, né, aqui em Pelotas, de vender o empreendimento todo em um dia, em 2 dias, e ter fila para entregar o protocolo, na época que não tinha Pix, os caras montaram acampamento, né? Aqui 2 da manhã, entendeu? E a gente não repete nunca o formato. Então, assim, esse formato possivelmente não seja lá de São José. Nós vamos criar alguma coisa diferente, né? Bom, aí voltamos. Os caras fizeram transmissão ao vivo por link para as imobiliárias, porque daí eles levaram os clientes para a imobiliária, para o corretor ficar com o celular do cliente que tinha mais destreza. Estava treinado. Abriram conta especial no Nubank só para fazer o Pix. Acho que era R$300 o Pix ou 500. Bom, resumindo. Nós abrimos aquela chave, a gente tinha avisado o nosso banco já, não sei se era Santander, Itaú e tal, que podia ter um volume, ficou com medo de travar, porque os caras começaram, vai ter Pix, vai ter Pix. Bom, acabou aquilo ali, lançamos aquela balbúrdia, 10 minutos depois a gente voltou para o escritório, assim, que era nos fundos, e eu disse, Wagner, como é que tá aí os Pix, né? Esse André, tu não vai acreditar. No primeiro minuto de abertura, que ele ia contando por minuto, tinham 172 Pix. E quantas unidades eram? 150. Batendo na porta. Dá mais ou menos 3 por segundo. E bom, nossa. 2 horas depois... A gente geralmente fica fazendo Pix durante 15 dias. Nossa. Né? Clientes novos que entram no processo e tal, e tem sempre uma quebra, né, na eficiente fechamento normal do processo. 2 horas depois, nós encerramos os Pix. Nós tínhamos 654 Pix. Em 2 horas. 654 intenções de compra que o cara para um produto de 150 mandou unidades. Um dinheiro, né, para quem ele nem sabia quem que era, que nós éramos desconhecidos na cidade. Para ver o que era. E foi um case espetacular, mas também teve um problema grave, porque o que acontece? 650 expectativa e um monte de gente. Do cliente. Do cliente que e do corretor. Entendeu? Tinha corretor que tinha 20 Pix. Pude vender. E não vendeu um apartamento. Aí nós fizemos algo que até então era surreal. A gente fez que o cara só podia comprar um apartamento. Então, assim, chegou o cliente, eu quero 5. Você teve que limitar a quantidade de compra. Não posso te vender 5. Vocês tiveram um case que gerou um problema. E aí, sucesso, outro problema com o corretor, porque o cliente ia querendo comprar 5 e você não deixou. Porque os 40... Não, a confusão absurda, tu imagina. E um monte de dinheiro em cima da mesa para todo mundo. E nós também preocupados em tentar agradar. Bom, resumindo, aí a gente... Isso era uma quarta-feira, marcou os atendimentos por horário direitinho para o sábado. Sábado, no meio da tarde,
encerraram as unidades. Digo, encerrou assim, o cara fez o Pix da entrada, assinou o contrato, não era um... Finalizou o processo. Finalizou o processo. E o último cliente que comprou a última unidade do COA tinha feito o Pix 41 segundos depois da abertura da chave. Olha aí. Então, por isso que a gente dentro dos usou 41. a narrativa do sucesso, que foi um empreendimento vendido em 41 segundos. Bom, aí a gente teve que trabalhar com o problema dessa parte. Claro, empreendimento resolvido, um sucesso, isso embala 3, 4 empreendimentos para frente, não dá para reclamar, 0. Aí o que a gente fez? Explica para um cliente que ele fez o Pix no minuto que tu abriu a chave e ele não recebeu. Não deu tempo. Nós pegamos o melhor restaurante da cidade e compramos, eu acho que, se eu não me engano, 500 jantares por casal. Um voucher de R$500. Dava para os corretores, dava para os clientes, para eles jantarem lá. Nós explicamos, ia ter trabalhar relacionamento para vender os próximos. São José teve um pouco disso também. E insistiu. Em São José do Céu. Inclusive... Só que São José subiu a régua. O Pix era aproveitando o nosso tempo aqui, acho que agora a gente podia falar de São José, né? Sim. Alguma coisa a considerar aí do que a gente está falando até aqui, ou vamos... Temos que falar de São José dos Campos agora. Tem que falar do lançamento inicial da primeira fase, que também acredito que foi um case, né? Sim. 143 lotes. Eram 143 lotes, 131 residenciais, 12 foram vendidos comerciais. todos. O lançamento é uma barreira a ser quebrada. Depois, talvez em off, a gente conte a nossa estratégia. Não podemos contar a nossa estratégia. Que nos rendeu aí as primeiras colocações de vendas. Nos ajudou. Mas teve um cliente nosso, foi um caso... Ele chegou, no segundo horário que ele foi entrar, porque era por hora, né, o agendamento. Sim. E todos os nossos Pix foram feitos num prazo muito, muito rápido. Quando ele chegou no salão, já tinham vendido, acho que 15 ou 16 terrenos. Ele ficou bravo, cara. Ele queria ter sido o primeiro. Não, isso são em todos os empreendimentos. Então você, assim, tanto que na hora eu consegui falar, olha, você ainda tem 120 e tantos lotes para escolher. Vamos ver o copo meio cheio, né? Vamos ver, muito cheio, né? Meio cheio, não, vamos ver o copo quase transbordando. Mas eu lembro que foi um alvoroço, cara. Sim. Lá a gente teve um evento no dia 10 de dezembro para acho que 1.000 corretores, né? Mais de 1.500 corretores. 1.500 corretores. O famoso evento que estragou o passador de slides lá. Exatamente. O áudio não funcionou. Quem teve lá sabe que o momento mais esperado não funcionava, né? Gerou estresse aí, mas no final deu certo. Sim. Eu acho que todos os corretores de imóveis do Vale do Paraíba participaram desse evento. Eu vou trazer números então. Vamos lá. Segundo o Cresce 2024, em São José dos Campos nós temos 3.300 corretores no Cresce. Credenciados. Fora os... Sei lá, os 7 mil que não estão. Tinha quase 50% lá. 50%. E aí você tem aí também 480 imobiliárias cadastradas em 2024. Eu não peguei os números ainda desse ano, né? Porque eles fazem o semestral. Acho que o Marquinhos lá tinha próximo de 200, né? Ele atendeu 200, acho que 250, né? Deixou 200 imobiliárias no lançamento. E aí a gente teve as nossas estratégias que foi, né? A gente começou com uma incursão lá em outubro, conhecendo Uberlândia, entendendo o produto, o conceito, trazendo aí a carteira da Urbacity, né? O Silvio tem 18 anos de mercado, o Renan também já passou por startup, liderança comercial. Vocês enxergaram rapidamente algo que o Parque Una proporciona. Nós não somos uma empresa que a gente foi lá para São José dos Campos para lançar esse empreendimento de lotes, por exemplo, faz um baita de um barulho e depois vai lançar outro daqui 2 anos, 3 anos. Quando a gente vai para a cidade, a gente lança constantemente. A gente, então, até falando agora do projeto lá, né? É um projeto que deu-se início aí agora, então, em dezembro aí com a venda dos 143 lotes aí unifamiliares, esses 12 que tinham ali comerciais, que foi a primeira fase, né? Porque as pessoas ainda, agora começou a movimentação lá de terra, o pessoal agora já vai construir os condomínios, prédio, tem todas essas dúvidas aí. E aí eu queria que você explanasse sobre isso, com relação às etapas que a gente tem lá, né? Como você colocou aí, aqui já são 10 anos, Uberlândia já está aí liderando 4 anos. E agora São José dos Campos iniciou lá em dezembro. É um processo assim, que a gente já fez outras vezes, então assim, a gente vai pegando uma casca, assim, uma experiência, a gente deixa de ser ansioso, por mais que o mercado fique ansioso, a gente já entra numa vibe mais tranquila, porque sabe que vai dar certo e sabe quais são os passos e cuidados que a gente tem que ter.
A gente sempre entra lançando os lotes primeiro, né? Isso ajuda no funding e tudo mais. É um processo interessante. Já traz muita gente para o negócio. Então, assim, tu traz a cidade com um pensamento já quebra aquela barreira de positivo entrada. para que aquilo dê certo, né? Então lá tem 200 imobiliárias querendo que o Parque Una dê certo, tem não sei quantos corretores querendo que dê certo, não sei quantos clientes. Isso vai criando meio que um ecossistema. movimento para que o Parque Una é algo de sucesso, né? Depois disso, a gente começa as partes de urbanização, que é o que vocês estão vendo lá. Tem algumas imagens de Uberlândia que são interessantes de vocês divulgarem, se vocês quiserem, lá em São José. Nós lançamos em fevereiro de 22 os lotes. Quando nós lançamos em fevereiro de 22, nós não tínhamos uma máquina no Parque Una Uberlândia. Era um campo. Nós fizemos no Hotel Mercury os eventos. Há exatamente 3 anos atrás. Uhum. Olha o que tem no Parque Una Uberlândia hoje. Em 3 Toda anos a você parte já tem toda viária, Lago, infraestrutura, Corrista, Casa praça, Una, 9 empreendimentos lançados, 7 em obra, empreendimentos já estão na 15ª laje. 3 anos. Famílias indo, Usando lá. tinha o pessoal usando. Em lazer. Então, assim, são 3 anos. Então, e o processo vai ser muito semelhante em São José dos Campos. Agora está no momento de iniciar a parte de urbanização. Conforme isso andar, nós já estamos desenvolvendo um master plan de 2 quarteirões para a parte de verticalização, né? Então, e é um jogo difícil, é um grande quebra-cabeça. Os empreendimentos têm que conversarem, como vocês já viram que nos nossos outros Parque Unas conversam. Tem questão estética, tem questão de escala humana, Viária. tem questão viária, tem questão de sombreamento, tem questão de posição solar. Tu tem que botar o apartamento pequeno em tal posição, o apartamento de 1 por andar em outra posição. É neste momento que nós estamos. Uma grande equação. Já fizemos, sei lá, 20, 30 reuniões. Estou dizendo 20, 30 que eu participei, onde os sócios participam, fora a equipe que está lá trabalhando 2, 3 escritórios. Para casar isso, para depois passa pela aprovação da prefeitura, porque quando a gente lança um empreendimento, nós já estamos com os outros pensados. Então, conforme o mercado absorver, nós estaremos prontos para outros lançamentos. Sei lá, final do ano, início do ano que vem, é o que a gente tem como planejamento macro para que isso venha acontecer lá. E aí depois sistematicamente. Quer ver um aprendizado? Quando a gente foi para Uberlândia, nós tínhamos 2 empreendimentos só, prontos para lançar. E nós vendemos um em 41 segundos e o outro, o comercial, foi num tapa numa manhã. Vendemos, sei lá, 250 milhões de reais e nós não tinha mais nada em estoque. A demanda reprimida e não tinha produto. Fomos conseguir lançar no outro ano, porque nós não estávamos preparados para aquilo. O que nós fizemos em São José? Agora já se... já vai quando começar, entra estruturado. Se o mercado aceitar, entender o conceito, se começar comprar, a absorver... vai embora. Então, está nesse momento. Né? Já é um master plan assim, bem evoluído, com as torres já alocadas, com as características dos empreendimentos já pré-determinadas, com as metragens já bem alinhadas, né? Entendendo muito, tropicalizando muito para o que o mercado de São José pede. Né? Vou dar um exemplo de cultura, que se a gente não se adapta, a gente pode errar feio. Rio Grande do Sul. Um apartamento acima de 50 metros quadrados tem que ter uma churrasqueira a carvão e ela tem que estar localizada dentro do apartamento. A gente viu ontem, a gente visitou as obras, né? E viu as plantas já, Uberlândia as internas. é totalmente o contrário. Uberlândia que é essa churrasqueira. Estou dando um exemplo assim para ficar mais claro. Na varanda. Eu tenho que tirar, lá eles têm a questão da varanda, chama de varanda gourmet. A gás. Eles diminuem, aceitam a churrasqueira a gás, preferem de carvão, mas assim vai, né? Eu se eu boto uma churrasqueira a gás aqui, esquece. Além de não vender, eu apanho os caras. E aí lá o que se faz? Se diminui o apartamento para dentro, o mesmo apartamento de 120 metros quadrados, fica lá com 30 de varanda, é um ambiente separado, convive na varanda, com esquadrias, né? Então, assim, lá em São José tem outras características que a gente vai absorvendo para que os projetos casem. Então, a gente está num momento assim de muita atenção, porque não pode errar nessa parte. Né? E aí, depois que a gente começar, aí vocês vão me ver bastante por lá. A receita do bolo tá feita, mas cada um tem o seu Tem que detalhe. ajeitar, tem que estar sempre tropicalizando, tanto o produto
como relacionamento comercial, como o formato de lançamento, como fazer a pressão, como valorizar, como se relacionar com a cidade. Cara, é um projeto assim. Esse é um desafio. Bem eu diferente até do mas você está convencional. falando qual que é o desafio em cada lançamento, porque você está na frente da parte comercial, né? Eu queria que você falasse um pouco qual que é esse desafio macro ali no relacionamento com as imobiliárias, com a cidade, poder público, que você vê aí que em geral. O que a gente vê assim, né? Comercialmente, a gente tenta abrir um canal muito legal com as imobiliárias. Vocês viram o relacionamento? A gente nasceu como uma empresa. Nós temos aí 10 anos, que não é pouco, mas assim, para muito também não serve para uma incorporadora, né? Estaria no 2º ou 3º ciclo de produção, mas nós vimos com uma bagagem muito grande anterior. Então foi uma empresa que nasceu aí com uma bagagem. Então ela nasceu redonda. Um dos nossos características, a gente sabe da necessidade do parceiro comercial. Então assim, os 5, 6% não é nosso, 5, 6% é de vocês. Se o nosso negócio começar a não caber, a gente pagar a comissão para o terceiro, nós não vendemos nada direto. Nunca vendemos. O meu negócio está com problema. A gente precisa de vocês. Né? A nossa relação com as imobiliárias é super transparente. Então, o processo de venda, vocês vão poder ver. Se vocês forem o ficha 1 de venda, mas naquele processo, o ficha 15, botar um cliente em primeiro lugar, aquele cliente vai ser atendido. Eu não vou maquiar o processo para daqui a pouco desfavorecer aquele cara que está mais para trás. E é um processo transparente e isso faz com que no médio prazo a gente tenha uma boa relação com o mercado. Né? Isso eu estou dizendo com o mercado corretores, imobiliários. Então Parceiros a gente gosta de ser amigo e de ser parceiro das imobiliárias. E é um pouco diferente do mercado. Né? A gente conhece, às vezes não é bem assim. E isso faz com que tenha muita gente nos defendendo. Sim. Né? E quando tem muita gente defendendo, facilita. Esse é um ponto. Lá com o cliente, a gente se preocupa muito com bom atendimento, com boa experiência. O grande desafio é fazer com que o mercado lá de São José, o quanto antes de clientes, consiga se imaginar, sei lá, a palavra que a gente mais usa aí é imagine você aqui na área das vaquinhas, uma maneira que tu pode deixar o teu carro a semana toda paradinho ali. Né? Eu moro em Porto Alegre. Moro num bairro convencional, um bairro legal, papapá. Minha mulher lá anda com um carro blindado. Meus filhos não podem sair na rua. Para atravessar a rua para ir nos primos, pega pela mão o pai, a mãe, o funcionário. Cara, eles vêm aqui pro Parque Una, eles ficam soltos. Entendeu? O carro anda mais devagar. Né? Tem a segurança privada, não tem assalto. As coisas fluem de maneira... E o maior desafio é fazer com que as pessoas imaginem isso. Entendo. Quanto vale isso? Não está morando no bairro, está morando no parque. Comercialmente é isso aí. Como que tu faz... Então, assim, trazer as pessoas para cá, claro que é uma logística parte desse processo. Mas é um dos... Esse é o desafio inicial. Esse é o desafio Mas inicial. São José, André, eu usei esse argumento com vários clientes, tá? Conhecendo agora o Una, Pelotas e Uberlândia, eu acho que das 3 cidades, tenho certeza absoluta, posso te garantir, que São José é uma cidade pronta para receber um empreendimento eu tenho do nível do Parque também. Una. Pelas vezes que eu fui lá, eu tenho essa mesma percepção. Pronta a nível de já estar assim, precisando de algo que fosse disruptivo no mercado de loteamentos, no mercado de urbanismo. Sim. Então, São José tem muito desse DNA. Né, de uma cidade organizada, de uma cidade segura, bem planejada, com uma administração pública legal. Sim, Renan, já eu tem tive tudo lá. isso, porém, todo mundo volta para o condomínio fechado. Mas todo mundo volta. Então, mas volta tem lá essa questão cultural. Sim. Então, não tem aquele... mesmo esse público já habituado a uma cidade que tem muita qualidade de vida, quando você vai apresentar o Parque Una, você escuta uma objeção do tipo: mas será que vai ser seguro mesmo? Mas é bairro aberto e não é condomínio... Por que não é condomínio fechado? Então tem essa questão essa cultural. barreira quebra assim que a coisa começa a funcionar. A gente tem toda a parte teórica, explica o que já deu certo nas outras cidades. Mas assim, Uberlândia já pegou isso e nem está bem pronto. Né? Tu vira rápido a chave. É muito fácil de abrir. Tu vira rápido a chave. E hoje, assim, por toda a evolução das mídias sociais, celulares, vídeo, tem uma criação de conteúdo
Vocês devem ter criado muito conteúdo aqui que facilita a pessoa olhar. Sim, né? sim. Putz, mas é assim mesmo. É. Tá, mas esse cara que tava limpando lá e cortando a grama, ele parou pra ti ou simplesmente tu filmou ele? Ele tava realmente no dia a dia, né? Tá contratado aí? Não. Ator, então, não? Eu entendo que vocês vão ter essa dificuldade junto conosco de transmitir, mas isso o parque rapidamente... O parque convence. O parque convence. Muito bom, vamos para as considerações finais então, né? A gente está aqui passando aí do nosso período de horário. Renan, você quer fazer alguma última pergunta, agradecimento? Não, agradecer, né, pelo seu tempo, que pela agradeço disponibilidade, pela experiência do dia de ontem. Foi muito Sim, interessante por poder conviver o Parque Una, né? Nós passeamos, almoçamos, treinamos aí e entender. E para nós como profissionais isso é importante, né? Show, que bom. Poder aprender isso para que nos próximos anos lá em São José dos Campos a gente consiga somar com vocês lá, como foi no primeiro lançamento. Sim. Né? E é isso. Agradecer. Valeu, muito obrigado. Eu gostaria, além de agradecer, parabenizar pela entrega. Obrigado. Porque tudo que é falado, que é dito dos projetos, a gente viu realmente nos 2 Parque Unas aí que é entregue com alta qualidade. Parabéns. Eu agradeço o convite, agradeço a recepção lá de São José dos Campos nesse primeiro empreendimento. E podem ter certeza que vai ter uma empresa que vai para lá para fazer algo que não é só pelo ganho financeiro, claro que isso é importante, mas é um momento de... A gente tem assim um DNA de querer fazer as coisas bem feitas, porque nós gostamos de fazer bem feito, a gente gosta de fazer algo diferente, que as pessoas curtam aqueles locais, que as pessoas aproveitem, que se criem novos espaços. A gente tem aí nosso slogan que nós inventamos espaços que inspiram conexões. Então, é algo que está no DNA da empresa, não é algo convencional, né? E a gente espera atingir todas as expectativas que a cidade está depositando sobre a gente. Muito obrigado pela visita. Maravilha. André, agradecer também. Foi muito especial esse período todo que a gente está vivendo aqui. A gente ainda tem mais um dia aqui para poder vivenciar o lançamento agora desse novo corporativo aí, né? Que vai ter aí. Também vai ser bem interessante. Eu tenho que acabar a apresentação amanhã às 8h30. Olha lá, ó. Ele tem uma apresentação para o lançamento que tem que ser concluída daqui a pouco. Isso aí. Né? Então, obrigado por ter parado também a sua agenda, ter recebido isso. a gente, feito toda Vocês essa experiência. E aí eu quero dizer também para que você que acompanha a gente aqui, né? Pode contar aqui junto com a Idealiza Cidades aqui, que nós estamos capacitados e se capacitando a aprender cada dia mais sobre todo esse projeto que é complexo e a longo prazo, mas que eu tenho certeza que vai trazer um grande desenvolvimento para a cidade, vai trazer também emprego, vai gerar rentabilidade, vai trazer negócios, vai trazer segurança. Eu já falei para os clientes que a gente atendeu que em breve a gente vai ter esse case de São José dos Campos como uma premiação nacional e internacional do projeto de bairro planejado e urbanismo. Eu tenho certeza que isso vai vir justamente porque São José dos Campos é uma cidade proeminente, é uma cidade cheia de diferenciais, que tem esse DNA de inovação, tecnologia, sustentabilidade, segurança e que pode contar com a Urbacity, negócio imobiliário, né? Junto com a experiência fazendo jabazinho de 18 anos de mercado. Eu preciso concluir isso daqui, porque são 18 anos de experiência aqui, somados aqui nos diretores da empresa, que agregam também, obviamente, junto ao negócio, onde a gente se colocou aí entre as 3 principais imobiliárias com o maior resultado em vendas, e dentre 200 imobiliárias e mais de 2.000 corretores que atuaram nesse projeto. Então, para a gente também é uma satisfação imensa poder ter contribuído dessa forma e dizer para quem nos acompanha aqui que nós somos especialistas nos lançamentos do Parque Una. Então você entre em contato se tiver qualquer dúvida ou já se cadastra aí para o próximo lançamento que a gente vai ter futuramente em São José dos Campos. Pode colocar no comentário aí que com certeza eu vou entrar em contato. Valeu, manda um eu quero aqui, ó. Só digita um eu quero, o restante a gente entra em contato. Obrigado aí, pessoal. Valeu, pessoal, esse foi então o Urbacity Podcast aqui com o André Bailer, da Idealiza Cidade, junto com o Silvio Ferreira, Renan Monteiro, Alan Marcel. Siga nas redes sociais, _Urbacity. E acompanhe aí nos canais até os próximos bate-papos, como a gente teve aqui, que foi muito prazeroso, viu? Muito obrigado. Novas até e mais a próxima. informações. Chama a gente. Valeu, obrigado. Valeu.